Olá, meus amigos, boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva neste instante, que possamos ter mais uma palestra com excelentes elucidações e clareza nos objetivos maiores da espiritualidade superior, que é nos trazer conhecimento, luz e muita instrução. Primeiramente, eu agradeço ao Centro Espírita Antônio de Oliveira, que nos dá a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para mais um estudo do livro Palavra de Vida Eterna, que foi psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Muito obrigado por essa oportunidade. E neste instante que nós vamos dando início a essa reunião, eu peço que todos possam se acomodar confortavelmente para que a gente faça a nossa prece de início do nosso estudo. E assim, com o pensamento elevado, vamos até Jesus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, Criador, grande arquiteto do universo, que Ele possa, neste instante, nos inspirar nos melhores sentimentos, emoções, pensamentos e palavras, para trazer clareza a estes conhecimentos que nós vamos trazer aqui hoje. Trazer luz a essa passagem evangélica que é tão importante para o nosso amadurecimento espiritual. Senhor Jesus, que os teus mensageiros também possam ter acesso aos nossos pensamentos e nos auxiliem neste instante nas melhores compreensões da tua mensagem. Que esses protetores amigos não saiam do nosso lado, fiquem sempre conosco, nos inspirando, nos ajudando nessas batalhas diárias do nosso dia a dia. Que a tua mensagem, Senhor, esteja também à frente das nossas palavras e do nosso melhor entendimento. E que todos que estão aqui nos escutando possam receber essa luz e esse amparo espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 178 do livro Palavras de Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu vou fazer aqui a leitura e junto da leitura nós vamos fazendo uma reflexão. O texto ele tem o título de Adversários e Delinquentes e ele começa trazendo no capítulo 5, versículo 25 do Evangelho de Mateus, que diz: reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, Jesus. Essa passagem, ela é muito objetiva na sua clareza, né? Reconcilia-te depressa com o teu inimigo, enquanto caminhas com ele. E nessa passagem do Evangelho de Mateus, ele está falando para um homem que está indo fazer a sua oferta no altar, e quando ele volta, Jesus pergunta para ele, né, como é que está a sua vida com o teu irmão? Porque antes de você fazer a tua oferta, vai e reconcilia-te depressa, para que enquanto você está a caminho com ele, porque diante do nosso Pai, diante de qualquer pedido que a gente vá fazer a Deus, diante das nossas orações, diante das nossas dificuldades, que nós vamos pedir o auxílio dos bons espíritos, é importante que a gente saiba que para a gente ser ouvido, nós também precisamos fazer a nossa parte, estar com o coração puro, estar com o coração limpo de qualquer sentimento negativo que a gente tenha contra qualquer um de nossos irmãos. Se a gente parte do princípio de que a sabedoria de Deus é maior do que tudo que existe no universo, de que Ele sabe o que é o melhor para nós, e vez ou outra aparecem em nosso caminho pessoas que divergem da nossa opinião, que são contraditórios aos nossos pensamentos e às nossas atitudes, Ele também sabe que aquilo tem um propósito em nossa existência e nós não deveríamos virar as costas para essas pessoas simplesmente batendo de ombros e saindo, deixando com que aquela lição que pudesse ser aprendida
tenha ficado para trás. E ainda mais, a gente ter saído sem ter, e com ódio no coração, com raiva daquela pessoa, porque ela diverge das nossas opiniões. Então essa passagem, ela tem esse objetivo principal de nos alertar de que enquanto a gente caminha com essas pessoas aqui, com os nossos contraditores, com aqueles que não estão e não concordam 100% com a gente precisa andar ao lado deles e entender qual é o posicionamento deles, mas não quer dizer que a gente vá concordar com tudo, mas a gente tem que aprender a respeitar e amar a sua condição. Jesus também sabia neste instante de que a vida continuando após a morte do corpo, os nossos desafetos, eles não passam porque o nosso corpo morreu. Os nossos desafetos continuam desafetos na espiritualidade, fazendo com que as nossas vidas se entrelacem mais uma vez, talvez em circunstâncias muito difíceis, para que a gente possa aprender o verdadeiro amor. E ainda vai além. Talvez algumas das nossas existências, a nossa existência atual, algumas das pessoas que estão hoje convivendo conosco, façam parte desses desafetos do passado e por isso nós temos tanta dificuldade no nosso relacionamento familiar entre irmãos, pais e filhos, mães e filhas, mães e filhos, e enfim, uma série de relacionamentos que nós podemos estar tendo dificuldade agora, sendo a necessidade da gente aprender a amar e respeitar a todos para que o nosso progresso espiritual se cumpra. Amá-los e respeitá-los não significa que nós vamos divergir das nossas ideias principais e da nossa missão aqui no planeta. Muito longe disso. Vamos seguir em frente e vamos lutar e vamos nos desenvolver cada vez mais, apesar dos contraditores, apesar daqueles que não concordam conosco. E assim, Emmanuel também traz uma clareza muito grande a respeito dessa passagem. Vamos observar linha após linha e ver o que é mais importante para que a gente tenha em mente à frente de tanto conhecimento. Jesus nos solicitou a imediata reconciliação com os adversários para que a nossa oração se dirija a Deus escoimada de qualquer sentimento aviltante. Acho que esse primeiro parágrafo já é um ponto que a gente conversou aqui, né? Que para poder fazer a oração diante de Deus eu tenho que estar com o meu coração puro de qualquer sentimento de revolta, mágoa, ressentimento. Não ignoramos que os adversários são nossos opositores, ou mais propriamente, aqueles que alimentam pontos de vista contrários aos nossos. E muitos deles, indiscutivelmente, se encontram em condições muito superiores às nossas em determinados ângulos de serviço e merecimento. Nessa parte é importante se a gente se atentar, se esses irmãos também que são contraditórios a nós, se eles também não podem ter razão e ter um avanço, uma posição mais elevada na escala moral e estar nos dando alguns aconselhamentos que divergem dos nossos pensamentos e podem até nos estar indicando bons caminhos. Mas se não for isso, não nos cabe assim o direito de espezinhá-los e sim o dever de respeitá-los e cooperar para com eles no trabalho do bem comum, embora não lhes possamos abraçar o quadro integral das opiniões. Jamais a gente vai abrir mão das nossas opiniões sem entendê-las de fato. Não é isso que Jesus propõe, mas que a gente saiba respeitá-los e, se for para o bem comum, a gente caminhar junto com eles. Há companheiros, porém, que, atreitos ao comodismo sistemático, a pretexto de humildade, se ausentam de qualquer assunto em que se procura coibir a dominação do mal, esquecido de que nossos irmãos delinquentes são enfermos necessitados de amparo e intervenção compatíveis com os perigos que apresentam para a comunidade. E aqui Emmanuel alerta que talvez esses contraditores das nossas opiniões, eles sejam sim delinquentes e estão em erro pleno, mas a minha inércia de não querer contradizer ninguém, de estar sempre bem com todo mundo, pode fazer com que o mal que eles querem praticar
seja praticado muitas vezes para pessoas inocentes. Então o alerta de Jesus é para que a gente se reconcilie, mas não que permita que o mal seja feito, mas que a gente possa observar bem como é que nós tratamos essas situações. Todos aqueles que exercem algum cargo de direção sabem perfeitamente que é preciso velar em defesa da obra que a vida lhes confiou. Imperioso manter-nos em harmonia com todos os que não pensam por nossos princípios. Entretanto, na posição de criaturas responsáveis, não podemos passar indiferentes diante de um irmão obsediado que esteja lançando veneno em depósitos de água destinada à sustentação coletiva. Necessitamos acatar os condôminos do edifício que nos serve de residência, toda vez que não consigam ler os problemas do mundo pela cartilha de nossas ideias. Todavia, não será justo desinteressar-nos da segurança geral se vemos um deles ateando fogo no prédio. Então, a atenção especial de que este posicionamento de paz, de harmonia, de equilíbrio, de caminhar junto com os irmãos, de amar os nossos inimigos, não significa que a gente vá perceber atitudes criminosas que vão prejudicar um grande número de pessoas passarem impune, porque muitas vezes a maior lição de amor é quando a gente repreende um ato reprovável que pode prejudicar muitas pessoas, mas repreender com a noção de que esses irmãos podem estar sendo obsediados e podem estar doentes da alma em sua revolta, em sua amargura, tratando sim com seriedade as consequências que podem advir dessas atitudes, o mal que pode acontecer para outras pessoas e conscientizá-los, talvez, de que é importante que eles serão responsabilizados pelos erros que cometem. Então, viver em paz, sim, mas não significa fechar os olhos ao ver a maldade sendo praticada e os erros sendo praticados sem nenhuma corrigenda. Vivamos em paz, contudo, sem descurar das responsabilidades que o discernimento nos atribui. Com isso, não queremos dizer que se deve instalar a discórdia em nome da corrigenda, mas sim que é obrigação preservar a ordem nas áreas de trabalho sob nossa jurisdição, usando clareza e ponderação, caridade e prudência. Aqui Emmanuel dá o caminho para nós, para que a gente, com clareza e ponderação, caridade e prudência, a gente esteja atento para comportamentos que podem prejudicar outras pessoas e, mesmo assim, com amor que possa ser feito pela humanidade e pela pessoa que está praticando, porque com certeza ela também arcará com as consequências dos efeitos dos atos que ela está cometendo. Então, uma coisa é a gente procurar sempre reconciliar. Outra coisa diferente é que a gente deixe passar coisas erradas só pelo simples motivo de que a gente não quer se indispor com ninguém. Porque Emmanuel finaliza aqui, Cristo em verdade, no versículo 25, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nos afirma: reconcilia-te depressa com teu adversário. Mas no versículo 2 do capítulo 16 de Lucas, ele não se esqueceu de acrescentar: dá conta de tua mordomia, ou seja, cuida daquilo que lhe foi confiado. Então, muitas vezes a gente, diante de uma responsabilidade, de uma casa, de uma família, de uma empresa, de um setor dentro da empresa, não podemos deixar que sejam praticadas atitudes que vão prejudicar a instituição que alimenta tantas pessoas ou a família que deve preservar a ordem e o equilíbrio no lar. Assim, meus irmãos, eu convido a todos a refletir nessa lição do livro Palavra de Vida Eterna, Adversários e Delinquentes, porque ela nos traz essa clareza e essa luz de que aqueles que nos contradizem,
aqueles que não concordam em tudo conosco, pode ser que eles tenham razão em algumas coisas. E eu talvez me indisponho muito por razões desnecessárias, mas quando essas contradições são por atitudes que eu estou percebendo, que elas são erradas e podem prejudicar outras pessoas, eu posso chamar essa pessoa e devo chamar essa pessoa numa conversa mais íntima para alertá-lo das consequências dos atos que estão cometendo, para que o mal não ganhe o seu espaço e possa prejudicar tantas pessoas pelo simples motivo de, mas Jesus falou para eu me reconciliar. Tudo bem, mas ele também falou para que você deve cuidar da tua mordomia, ou seja, daquilo que você tem que dar conta, daquilo que lhe é confiado, para que você produza a paz dentro do lar, a produtividade numa empresa, por um bem maior de todas as pessoas que dependem dessa harmonia. Muito bem, e neste momento, que a gente agora terminou a reflexão de hoje, que Jesus nos abençoe. E eu gostaria de encerrar também com uma prece, pedindo, Jesus, nosso querido Mestre, que essa lição de hoje possa penetrar a nossa alma, o nosso interior, os nossos mais profundos pensamentos. Que ela possa trazer para nós a paz e a consciência de que devemos agir nos momentos certos, com as palavras certas. Então, Senhor, como ainda somos muito pequeninos diante dessa Tua clareza, que possamos contar com a Tua inspiração nesses momentos em que se fizer necessária a nossa intervenção. E que também, quando recebermos essas lições, essa percepção de que talvez esse nosso irmão que nos contradiz hoje tenha mais lucidação, mais clareza do que nós, que possamos também ouvi-lo e respeitá-lo suas opiniões. Peço aos mentores espirituais pessoais desta instituição e de todos que estão nos ouvindo, que fiquem próximos de nós por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Até o nosso próximo encontro.